Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos começar os nossos estudos das ligações químicas. Para a gente poder começar, a gente precisa entender por que os átomos se ligam. Poucos elementos são encontrados no estado atômico na natureza. A maioria deles são encontrados ligados a outros átomos em compostos mais complexos. Os únicos elementos encontrados na forma atômica são os gases nobres. E por que os gases nobres são os únicos elementos capazes de serem encontrados na forma atômica? Quando a gente responde essa pergunta, a gente consegue entender por que os átomos se ligam. Os gases nobres são elementos que possuem alta energia de ionização, ou seja, eles não querem perder elétrons, e possuem também baixa afinidade eletrônica, o que significa que eles também não querem ganhar elétrons. Isso é resultado das suas configurações eletrônicas extremamente estáveis, que vai gerar uma baixa reatividade para estes elementos. Lembrando que todos os gases nobres, com exceção do hélio, têm uma distribuição eletrônica terminada em Ns2-Np6. E a gente consegue confirmar isso fazendo a distribuição eletrônica dos gases nobres. O hélio, que é a exceção, termina em 1s2, porque ele só tem 2 elétrons. Já do neônio em diante, a gente tem todos eles com 8 elétrons na camada de valência. E é isso que dá a estabilidade para os gases nobres, o fato deles terem a camada de valência com 8 elétrons. Agora, se a gente analisar os outros elementos da tabela periódica, começando pelos metais. Aqui a gente tem alguns elementos do grupo 1 da tabela, do grupo 2 e o grupo 13. Vamos pegar apenas os elementos representativos para a gente poder analisar. Bom, esses elementos, os elementos do grupo 1 possuem um elétron na sua camada de valência, os elementos do grupo 2 possuem 2 elétrons na sua camada de valência, e os do grupo 13, 3 elétrons. Então, são elementos que, se a gente analisar as suas propriedades periódicas, possuem baixa energia de ionização e baixa afinidade eletrônica, o que significa que eles vão ter uma facilidade maior à perda de elétrons. Na prática, quando um elemento do grupo 1 perde um elétron, ele vai ficar com a distribuição eletrônica do gás nobre. Por quê? Quando um elemento perde um elétron, é como se ele estivesse andando para trás na tabela periódica. A mesma coisa vai acontecer com os elementos do grupo 2, se perderem 2 elétrons. É como se eles estivessem andando para trás na tabela para adquirir a distribuição eletrônica de um gás nobre. Então, os metais vão ter sempre uma tendência a perder elétrons, porque perdendo elétrons, eles caminham para trás na tabela e aí conseguem atingir a distribuição eletrônica do gás nobre anterior a eles. Em contrapartida, lá no lado direito da tabela, que nós temos os ametais, e aí a gente inclui o hidrogênio, nós temos elementos que têm alta energia de ionização e alta afinidade eletrônica, que são elementos que têm uma tendência maior a ganhar elétrons. E a gente consegue entender isso porque, se a gente analisar qualquer elemento do lado direito da tabela, ou seja, os ametais, é muito mais fácil para eles ganharem elétrons e, assim, atingir a distribuição eletrônica de um gás nobre. Então, os elementos do lado direito têm tendência a ganhar elétrons, assim eles vão atingir a distribuição eletrônica de um gás nobre, e os elementos do lado esquerdo têm tendência a perder elétrons, porque aí é como se eles estivessem caminhando para trás e também ficarão com a distribuição eletrônica de um gás nobre. E para atingir essa estabilidade, ou seja, para que os elementos fiquem com a distribuição eletrônica de um gás nobre, eles vão fazer uma ligação química, que é uma força atrativa que vai manter 2 ou mais átomos unidos. E nós temos 3 tipos de ligações químicas. A ligação iônica, que é uma ligação que resulta da transferência de elétrons, a ligação covalente, que é o resultado do compartilhamento de elétrons entre 2 átomos, e a ligação metálica, que é uma força atrativa que mantém metais puros unidos. Então, pensando na definição de cada ligação química, a
Na ligação iônica, a gente vai ter um átomo doando o elétron para outro. Na ligação covalente, a gente vai ter dois átomos que precisam de elétrons compartilhando os elétrons que possuem. E na ligação metálica, nós vamos ter átomos que precisam doar elétrons, doando os elétrons uns para os outros. Então, a gente tem uma força atrativa mantendo estes metais unidos. Então, vamos começar pela ligação iônica. A ligação iônica é uma atração eletrostática entre íons de cargas opostas, ou seja, um cátion e um ânion. E ela vai ocorrer entre um átomo que tem tendência a perder elétrons, ou seja, se transformar em um cátion, e um outro com tendência a ganhar elétrons, que irá se transformar em um ânion. Aqui nós temos o exemplo do sódio. O sódio, de número atômico 11, possui sua distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, o que significa que o sódio tem um elétron na sua última camada. O sódio irá perder este elétron da última camada para gerar o Na+. Quando ele faz isso, a sua última camada passa a ser 2s2, 2p6, que possui 8 elétrons, ou seja, ele atingiu a distribuição eletrônica de um gás nobre, no caso, a distribuição do neônio. Se analisarmos o cloro, de número atômico 17, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, o cloro, como já tem 7, ele vai preferir ganhar um elétron para gerar o ânion Cl- e ficar com a distribuição eletrônica do argônio, que é o gás nobre que está posterior a ele. Desta maneira, a gente pode unir o sódio e o cloro, pois o sódio quer perder este um elétron da sua camada de valência e, ao perder, ele doa o seu elétron para o cloro, que é o átomo que quer receber um elétron. Então, o Na vai ficar com a carga positiva, pois perdeu um elétron, e o Cl vai ficar com a carga negativa, pois ganhou um elétron. Como na ligação iônica nós temos a transferência de elétrons, toda ligação iônica é um sistema eletricamente neutro, ou seja, a carga total é igual a zero, porque nós temos uma parte positiva e uma parte negativa. Isso significa que o número de elétrons perdidos pelo metal sempre tem que ser igual ao número de elétrons recebidos pelo ametal. E como a gente faz a representação da ligação iônica? Na representação da ligação iônica, nós vamos ter o Na com seu um elétron na camada de valência, então a gente representa os elétrons como bolinhas, o sódio possui um elétron na camada de valência e o cloro possui 7 elétrons na camada de valência, portanto, 7 bolinhas. O sódio vai doar o seu elétron para o cloro. Essa daqui é a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, que é a representação que mostra todos os elétrons envolvidos no processo. Nós temos também a fórmula iônica, que é a fórmula que mostra quais foram as cargas adquiridas por cada elemento. No caso, o sódio perdeu um elétron, então ele fica Na+, e o cloro ganhou um elétron, então ele fica Cl-. Além disso, nós temos a fórmula molecular, que é a fórmula que representa a molécula após a ligação química ocorrer. Vejamos outro exemplo. Aqui, nós temos a ligação entre o magnésio, de número atômico 12, e o cloro, de número atômico 17, para formar o MgCl2. O que acontece nesse caso? O magnésio está no grupo 2 da tabela, o que significa que ele possui 2 elétrons na camada de valência. Então, ele precisa doar 2 elétrons. Só que o cloro tem 7 elétrons na camada de valência, o que significa que ele precisa receber somente 1. Então, o magnésio vai doar um elétron para o cloro, e este átomo de cloro vai atingir os 8 elétrons que a gente precisa. Então, o magnésio vai doar um elétron para o átomo de cloro, que vai atingir os 8 elétrons que ele precisa para completar o octeto. No entanto, o magnésio ainda tem mais um elétron para doar. E para que ele possa doar esse elétron, nós precisamos de um segundo átomo de cloro.
que também tem 7 elétrons, pois é idêntico ao primeiro, e vai receber o segundo elétron do magnésio, ou seja, o magnésio doou 2 elétrons, portanto, ele ficou 2+, e cada átomo de cloro recebeu 1 elétron, ficando -1. Porém, nós utilizamos para fazer essa molécula 2 átomos de cloro, por isso que a fórmula do composto é MgCl2. Aqui nós temos o caso do alumínio. Alumínio, número atômico 13, ligando ao flúor, número atômico 9. O alumínio está no grupo 13 da tabela periódica, o que significa que ele tem 3 elétrons na sua camada de valência, ou seja, ele precisa doar 3 elétrons. O flúor está no grupo 17, possui 7 elétrons na camada de valência, então cada átomo de flúor só pode receber 1 elétron. Neste caso, o alumínio vai doar 1 elétron para o flúor, porém, para que ele possa doar os seus 3 elétrons, serão necessários 3 átomos de flúor, cada um recebendo 1 elétron do alumínio. Ou seja, o alumínio perde 3 elétrons, ficando 3+, e cada átomo de flúor vai ganhar 1 elétron, ficando -1. Mas como nós utilizamos 3 átomos de flúor para formar este composto, a fórmula do composto deve ser AlF3. Vocês devem ter reparado que eu estou falando quantos elétrons um átomo possui na camada de valência, dependendo do grupo que ele se encontra na tabela periódica. E sim, a gente pode determinar as valências dos átomos pela tabela. Basicamente, a gente pode fazer essa determinação para os elementos representativos, ou seja, grupo 1, 2 e do grupo 13 ao 18. Elementos do grupo 1 possuem sempre 1 elétron na sua camada de valência. Elementos do grupo 2, 2 elétrons. Do grupo 13 ao grupo 18, nós sabemos a valência pelo segundo algarismo no número do grupo. Então, grupo 13, 3 elétrons. Grupo 14, 4 elétrons. Grupo 15, 5 elétrons e assim por diante. Desta maneira, a gente não precisa fazer a distribuição eletrônica do elemento para saber quantos elétrons ele tem na sua camada de valência. A gente consegue determinar isso pelo número do grupo. Lembrando que os elementos do grupo 1, 2 e 13 vão ter tendência a perder elétrons e, portanto, vão se transformar em cátions. E os elementos do grupo 15 ao 17 vão ter tendência a ganhar elétrons, portanto, irão se transformar em ânions. Os elementos do grupo 14 podem perder ou ganhar elétrons. Isso vai depender de qual outro elemento que ele está acompanhando. E os elementos do grupo 18, que são os gases nobres, são os elementos que não têm tendência a formar ligações químicas. Então, pelo número do grupo, nós conseguimos saber qual é a carga que cada elemento tem tendência a adquirir. É possível determinar a fórmula molecular de um composto iônico pelas valências dos seus átomos. Nós sabemos que os metais têm tendência a se transformar em cátions, e pela posição dele na tabela, a gente consegue saber qual é a carga que ele vai adquirir. Já os ametais têm tendência a se transformar em ânions, e também pela tabela, nós conseguimos saber qual é a carga que ele vai adquirir. Então, para determinar a fórmula molecular do composto, nós fazemos o que a gente chama de regra do X, que se trata em que nós vamos pegar a carga do cátion e ela vai virar o índice do ânion e a carga do ânion se tornará o índice do cátion, de forma que o conjunto seja eletricamente neutro. Vamos ver um exemplo. Eu quero mostrar a fórmula molecular do composto formado entre o cálcio e o fósforo. Lá na tabela periódica, eu consigo localizar o cálcio, que por estar no grupo 2, vai possuir carga 2+. E o fósforo, por estar no grupo 15, vai possuir carga 3-, porque ele tem 5 elétrons na camada de valência e quer ganhar 3 para ficar com 8. Então, eu consigo montar Ca2+, P3-. Pela regra do X, o Ca vai ficar com o índice 3 e o P vai ficar com o índice 2. Eu faço a troca das cargas sem os sinais. Então, a fórmula molecular desse composto deve ser Ca3
P2. Outro exemplo, caso eu queira montar a fórmula molecular do composto formado entre o Ba e o O. Mais uma vez, eu vou na tabela, localizo o Ba, que está no grupo 2, portanto é 2+, e localizo o O, que está no grupo 16, possui 6 elétrons na camada de valência, portanto será 2-. Então, eu consigo representar Ba2+, O2-. E pela regra do X, eu vou ficar com Ba2O2. Essa será a fórmula do composto? Não. Toda vez que a gente tiver valores múltiplos, no caso aqui eu tenho 2 e 2, nós devemos simplificar. Simplificando 2 e 2, a fórmula molecular do composto formado entre o bário e o oxigênio será somente BaO. Para encerrarmos, vamos falar um pouquinho sobre as propriedades dos compostos iônicos. Os compostos iônicos, em geral, possuem altos pontos de fusão e ebulição e são sólidos à temperatura ambiente. Toda vez que a gente aumenta a temperatura de um composto iônico até atingir a sua fusão, os íons que estão unidos pela força atrativa irão se separar. Então, aqui no exemplo do NaCl, o NaCl, no seu estado sólido, possui uma estrutura organizada, com os átomos em locais específicos. Ao ser aquecido e a gente atingir a fusão dessa substância, nós teremos um aglomerado de íons sódio, que é a parte positiva, e íons cloro, que é a parte negativa. E este aglomerado não possui mais a ordenação que o composto iônico possui no estado sólido. Uma outra coisa muito interessante sobre os compostos iônicos é que, no estado sólido, por termos os íons ordenados, eles estão imóveis, o que não permite a condução de corrente elétrica. Quando nós passamos o composto iônico para o estado líquido, ou seja, nós fazemos a fusão desse composto ou dissolvemos ele em água, a gente permite que estes íons tenham uma livre movimentação. E a partir dessa livre movimentação, ele vai conduzir corrente elétrica. Então, compostos iônicos são condutores de corrente elétrica quando dissolvidos em água ou quando puros no estado líquido, pois nós temos os íons com liberdade de movimento. Então, para sintetizarmos, os compostos iônicos, a maioria é sólida à temperatura ambiente, possuem altas temperaturas de fusão devido à forte atração eletrostática entre os íons, não conduzem corrente elétrica na fase sólida, porém conduzem quando dissolvidos em água ou na fase líquida. A grande parte dos compostos iônicos é bem solúvel em água, ou seja, a gente consegue dissolvê-los em água. E, em geral, são compostos que apresentam alta dureza, também em virtude da atração eletrostática entre os íons. No entanto, são quebradiços. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!